Imagine que você tem uma empresa que está sendo cobrada na justiça. Seu advogado te liga e avisa: olha, nós perdemos o processo, vamos ter que pagar. Mas temos duas opções. Primeira, pagar sem reclamar, afinal já perdemos o processo. E a outra é entrarmos com um recurso. Esse recurso provavelmente não será vitorioso, mas pelo menos vamos ganhar um ano aí. O que que você faria? Você escolheria pagar, já que perdeu o processo, ou entrar com o recurso? O INSS claramente escolheu a opção de atrasar o pagamento dos aposentados. Afinal, o INSS não larga o osso e não parou de recorrer. Temos aqui uma boa notícia para você que está esperando a revisão da vida toda. Afinal, do que adianta a vitória no dia 1º de dezembro de 2022 se até hoje você ainda não recebeu esse dinheiro? Muitos aposentados conseguiram a tutela de evidência naquele período, após a vitória e antes da suspensão dos processos. Mas depois da suspensão dos processos, não teve sentença vitoriosa. Esqueça esse papo. O que precisamos é o julgamento dos embargos, mas principalmente o encerramento da suspensão dos processos. E qual que é a boa notícia então, professor Nakamura? Fala pra gente. Então, tome-lhe aqui, bora acompanhar junto, meus amigos. Vamos aí. A revisão da vida toda, tema 1102 da repercussão geral no STF, está em julgamento e o último desdobramento dos embargos de declaração opostos pelo INSS teve seguimento, você lembra, no fim do ano passado, em 23 de novembro, com a manifestação do voto vista do ministro Cristiano Zanin, solicitando imediatamente, após a apresentação do voto do relator, ministro Alexandre de Moraes. O voto do ministro Cristiano Zanin se concentra em dois pontos fundamentais. Primeiro, a constatação de violação à cláusula de reserva de plenário, o artigo 97 da Constituição Federal, que fala o seguinte: olha, se for para declarar inconstitucionalidade ou se for para afastar a incidência de uma norma, essa decisão tem que ser proferida pelo órgão especial, pelo colegiado especial do STJ ou pelo plenário do STF. E aí você entende se houve um afastamento ou não, ou se o STJ e o STF, na verdade, trouxeram uma regra de transição que já estava na lei e que o INSS é que não utilizava. Resultando então na determinação do retorno do processo ao STJ para um novo julgamento. E segundo, em caso de discordância sobre a reserva de plenário, propõe um modelo mais restritivo de modulação de efeitos no tema 1102, diferenciando-se das sugestões anteriores dos ministros Alexandre de Moraes e Rosa Weber. O julgamento será retomado de forma presencial, 1º de fevereiro de 2024, e o tema tornou-se prioridade para o STF. Até aqui, eu acredito que você já saiba dessas informações, mas eu precisava colocar todo mundo no mesmo patamar de igualdade de conhecimento. A novidade vem a partir de agora. Acompanha comigo. Em 2024, os tribunais brasileiros perseguirão 11 metas para garantir à sociedade um serviço mais célere, eficiente e de qualidade. No encerramento do 17º Encontro Nacional do Poder Judiciário, olha o encontro, o presidente do Conselho Nacional de Justiça, que é o mesmo presidente do STF, atualmente Luiz Roberto Barroso, anunciou as metas nacionais do Poder Judiciário, desenvolvidas anualmente e aprovadas de maneira participativa desde 2016. O anúncio ocorreu em Salvador. O presidente do CNJ destacou que as metas aprovadas resultaram de um processo de cooperação e colaboração da rede de governança do Poder Judiciário, sob a coordenação do CNJ, das reuniões setoriais dos ramos de justiça e debates entre presidentes de tribunais. A participação de todos para equacionar nossos problemas faz muita diferença, afirmou Barroso. Então, olha aí, a participação de todos, inclusive do INSS, né, pessoal? Porque senão é fácil falar aqui, bonito, não, precisamos equacionar nosso problema. E cadê?
cobrança, litigância de má-fé do INSS, meus amigos. Vamos seguindo aqui. Barroso anunciou também a realização periódica de reuniões com tribunais estaduais, federais e trabalhistas para avançar nas pautas propostas. Então, olha só as metas do CNJ para 2024. Meta nacional 1: julgar mais processos que os distribuídos. Ou seja, meus amigos, julgar, dar um fim a um número maior de processos do que são protocolados. Então, você imagina ali várias pessoas protocolando processo todos os meses e a meta do Conselho Nacional de Justiça é julgar mais do que isso. Ora, a revisão da vida toda é um tema de repercussão geral, só falta o juiz apitar para encerrar de vez essa guerra. Por quê? Já tivemos a vitória. Os aposentados já entraram com os processos. Não é possível que tenha algum aposentado que ainda não tenha entrado com a ação. Então pode encerrar o julgamento, né? Então já pode encerrar. Se tiver algum aposentado que ainda não entrou, aí, pelo amor de Deus, né? Você está correndo contra o tempo, meu amigo e minha amiga. Sério mesmo, tô falando sério, tá? Quer entrar aqui com a gente? 12 anos de advocacia, um dos maiores escritórios do país. Eu estive todas as sessões no STF. Quer contratar alguém que estava no STF? É uma coisa. Aqui, WhatsApp 44998683378 ou procura um advogado de sua confiança que eu tenho certeza que vai dar tudo certo na sua vida, mas não deixa de entrar com esse processo. Afinal, você vai ver o seu vizinho trocando de carro, você vai ver o seu vizinho comprando remédio, você vai ver a outra vizinha realizando a viagem dos sonhos dela e você ficando para trás só porque não entrou com o processo. Eu não acho justo, mas é o jeito que as coisas funcionam no poder judiciário. Tem que entrar com o processo para poder receber, tá? Eu não concordo, mas aí, né, entre a nossa opinião e o que acontece na vida real, vocês sabem que existe uma distância. Meta 2 do Conselho Nacional de Justiça: julgar processos mais antigos, ou a revisão da vida toda que está aí, né, mais de 10 anos no STF. O aposentado que teve o processo que serviu de modelo para o STF, ele se aposentou em 2003, meus amigos. É isso mesmo. E aí quer me falar de decadência, sendo que foi aprovado? Aqui não, meus amigos. Aqui tem café no bule. Então, a meta 2, julgar processos mais antigos, essas metas foram mantidas, show de bola. Elas são metas de monitoramento contínuo durante todo o período de vigência, em razão da sua importância para o controle do estoque de demandas do Poder Judiciário. E olha só o que o Barroso falou. Destaco que, para a meta 2, considerando as características dos seus acervos processuais, cada segmento de justiça aprovou as especificações para cumprimento em 2024. Dessa forma, em 2024, olha o compromisso da Justiça Estadual, Federal, Militar, Eleitoral, STJ, TST, temos que incluir o STF, vão buscar a totalidade dos processos nos marcos fixados por esses segmentos. Vão julgar todos os processos das metas 1 e 2, ou seja, processos mais antigos e julgar mais do que protocolados. Bom demais, né, gente? Agora, vamos continuar aqui. Meta 3, estimular a conciliação. Aí eu quero saber. Aí, vamos ler aqui que aí eu quero saber. Olha só o que o Barroso falou. O ministro reforçou a relevância da conciliação. O advogado do futuro não será aquele que proporá belas ações, mas aquele que evitará a propositura das ações com a capacidade de negociação. Ah, tá. Agora é culpa do advogado ter que entrar com ação porque o INSS não paga desde 99. Todo mundo que se aposentou depois de 99 foi prejudicado por essa regra do INSS. E aí você quer me falar que o problema é o advogado do futuro, meu amigo, é o advogado do presente, é o advogado que resolve o problema do aposentado hoje, não no futuro, porque no futuro a gente nem sabe se o aposentado vai estar vivo, não sabe nem se eu vou estar vivo. Imagina quem está aí com 50, 70, 80 anos, pessoal. Não é assim, não é atrasar pagamento, é pagamento imediato para aposentados. Quer ver questões do futuro para as próximas gerações? Vamos ver reforma da Previdência, vamos estudar isso, não tem problema nenhum. Agora, revisão da vida toda é pagamento imediato. Eu não vou abrir mão, eu não vou descansar até os aposentados receberem seus direitos. Meta 4,
prioridade para julgamentos de crimes contra a administração pública, cadeia nos políticos, muito bom isso aí. Meta 5, reduzir taxa de congestionamento. E olha só o que o presidente do STF falou. Teremos muito empenho para enfrentar o congestionamento causado na Justiça Federal pelas ações contra o INSS. É um problema que estamos tentando equacionar. E na Justiça Estadual também execução fiscal. Então, olha o problema aqui. As ações contra o INSS, um problema que estamos tentando equacionar. É por isso que a revisão da vida toda é o primeiro julgamento do STF de 2024. O ministro Barroso cantou a pedra, ele lançou a letra aqui, ele falou: nós precisamos resolver os processos contra o INSS. E ele não ficou só na palavra. Aí ele votou contra os aposentados e ele acompanhou o voto do Zanin. Então, nesse ponto, eu não concordo com ele. Mas nesse ponto aqui, aí ele não deixou o seu posicionamento interferir. Ele falou que ia resolver os processos contra o INSS e colocou primeiro da pauta a revisão da vida toda. Aí, beleza, show de bola. Agora vamos pagar os aposentados, né? Meta 6, priorizar julgamento das ações coletivas. Mais uma vez, aí sim o presidente do STF cumpriu com a palavra. Meta 6 do CNJ, julgamento de ações coletivas, e meta 7, julgamento dos processos dos recursos repetitivos, ou seja, aqueles querem resolver aqueles processos que, com uma decisão, vai afetar várias pessoas ao redor. Ou seja, revisão da vida toda, com uma decisão do STF já vai vincular, todas as pessoas aqui que estão nesse meio serão beneficiadas. Muito bom também. Meta 8, priorizar o julgamento do violência contra a mulher, isso muito bom também. Meta 9, estimular inovação no Poder Judiciário. Meta 10, direito dos indígenas. Meta 11, promoção de direitos da criança e adolescente. Então, revisão da vida toda aqui, ela já foi incluída em pelo menos aqui umas 3 metas que eu vi. E a corregedoria, olha aí, pessoal, para ver se vai ser cumprido, né? Senão não tem como. E o ministro Luiz Felipe Salomão, a quem eu já tive o prazer de compartilhar a presença, seja em eventos do STJ, seja em outros eventos também, muito bacana. Ótima pessoa, Luiz Felipe Salomão, grande ministro do STJ e agora também ministro Corregedor Nacional de Justiça, pessoal. Ele elogiou a importância do trabalho desenvolvido para debelar 81 milhões de processos pendentes. Claro, isso aqui não é só revisão da vida toda, são processos no geral que eles querem resolver, mas processos contra o INSS, como muito bem disse o presidente Barroso lá em outro evento que eu trouxe na tela aqui para vocês, ele falou: olha, o maior número de processos no Brasil é contra o INSS. E aí, quem está errado é o advogado? Quem está errado é o aposentado? Ou quem está errado é o INSS, que obriga o aposentado a ir atrás dos seus direitos? Meus amigos, eu estou falando. O que disse o ministro corregedor? Cabe a cada um de nós verificar, no âmbito de nossa atribuição, e contribuir para diminuir esse volume extraordinário que nós temos e que nos coloca como um dos maiores volumes de trabalho do planeta e também o judiciário com maior desempenho do planeta. Que falou que vão ter mais metas aí a serem disponibilizadas, né? E o que a gente também precisa saber é que o ministro do STF, Cristiano Zanin, ele devolveu o pedido de vista, né, para aposentadorias, para quem contribuía antes de novembro de 99. Então, olha aí, pessoal. Quem aposentou depois de 99, vem comigo, é revisão da vida toda na tela. E o julgamento desse recurso extraordinário foi retomado numa sessão virtual. O ministro considerou que devem ser corrigidas considerando as médias realizadas pelo segurado, mas o que acontece? Que o excepcional interesse social justifica a modulação de efeitos, então pode limitar sim para quem ainda não entrou. Essa limitação eles só colocam na última hora. Eles não anunciam antecipadamente para não gerar uma corrida ao Poder Judiciário. Então, o aposentado que está aí vendo estrela, está vendo o arco-íris, está vendo o trem passar, a hora que ele se tocar, pode ser tarde demais, assim como já aconteceu em diversas outras ações no STF. E também aí ele leva em consideração o equilíbrio atuarial e financeiro da Previdência Social. Só que, ao meu ver,
Se você quer levar em consideração o equilíbrio da Previdência, então o equilíbrio é pagar os aposentados. Por quê? Porque aqui foi tomado o dinheiro do aposentado, não foi incluído no cálculo das contribuições. Então, ué, cadê o equilíbrio? De um lado, você pega o dinheiro do aposentado anterior a julho de 94. E do outro você não paga, então está desequilibrado. Então o equilíbrio é pagar a revisão da vida toda. E Cristiano Zanin entendeu ser necessária uma análise prévia pelo STJ. Diz ele que o STJ afastou a aplicação da lei que restringia o cálculo e que esse tema deveria ser analisado pela maioria dos tribunais, dos ministros daquele tribunal. Aí já não é bem assim, né, meus amigos? O STJ ele não afastou a incidência de uma lei, o STF também não afastou a incidência de uma lei. Ele trouxe a realidade, trouxe à tona duas regras. Uma o INSS já cumpria, a outra ele não cumpria, mas as duas regras já estavam na lei e até hoje existem, coexistem entre si. Não é que uma foi afastada para aplicar a outra. As duas existem, aí precisa ser aplicada a mais vantajosa. Assim, o ministro votou no sentido de devolver ao STJ para que seja feita uma nova análise, violando artigo 97 da Constituição Federal e súmula vinculante 10. Essa decisão que declara a inconstitucionalidade ou não, o que não teria ocorrido pelo STJ. Então, não é bem assim. O que também está quebrando aqui a perna dos aposentados é que o processo encontra-se suspenso desde 28 de julho de 2023, o que tem impedido o recebimento dos valores pelos aposentados. Então, meus amigos, revisão da vida toda, está em pauta, vai ser resolvido e não basta só estar em pauta, precisa também acabar essa história, resolver o trânsito em julgado e aí não vai ter desculpa. Todos os juízes do Brasil estarão vinculados, desde que o aposentado tenha entrado com o processo, feito a petição inicial da forma correta, se não vai ser a hora que voltar a correr processo, o que vai ter processo extinto, meu amigo, não diga que eu não avisei, beleza? Tem que ter juntado os cálculos da forma correta e aí, se você não tiver juntado os cálculos da forma correta, o juiz ou vai extinguir o seu processo ou se ele estiver com um bom humor, depois de ter almoçado, de barriga cheia, ele vai lá e dá uma decisão. Então, ele concede um prazo para você juntar esses cálculos, caso você ainda não tenha juntado. Mas aí, Código de Processo Civil, ordem cronológica dos processos, seu processo vai lá para o final da fila e você perde a sua fila de recebimento. Então, realmente, é muito importante contratar um advogado especialista, um advogado que atue nessa área e não alguém que só queira surfar essa onda porque agora está no alto. Tá certo, pessoal? Que Deus te abençoe grandemente. Obrigado por estar aqui. Um 2024 será vitorioso para os aposentados e eu sou mais um trabalhador na luta pelo direito dos aposentados. Eu tô com você. E você, tá comigo? Então comenta aqui. Revisão da vida toda já. Pagamento imediato. Que Deus te abençoe e até a próxima.